Desde o início da jornada humana, a guerra foi e continua sendo uma realidade. Apesar de sermos uma espécie colaborativa, muitos grupos humanos se desenvolveram a partir do conflito e, consequentemente, alianças foram realizadas para sobreviver a ataques de outros povos. Por mais que a guerra em si seja um fator a ser evitado, afinal, o prejuízo humano é sempre alto quando entramos em combate, ela é um elemento que existe em nossas vidas. Seja uma guerra externa, que é travada com um inimigo bem definido, ou a guerra interna, que travamos conosco, o fato continua sendo o mesmo. Ela existe. Não por acaso, quase todas as culturas humanas tiveram um ou mais deuses para representar essa condição de nossa natureza. Ares e Atenas, na Grécia Antiga, Marte e Minerva, em Roma, Sete, no Egito, e Murugan, na Antiga Índia. Foram representações da guerra e dos seus atributos para essas civilizações. Para falar a verdade, se guerra significa um conflito entre lados opostos, podemos dizer que toda a natureza trava uma guerra própria, pois constantemente se expressa por oposições. O dia e a noite, o caçador e a presa, o céu e a terra. Tudo, em algum grau, representa oposição a algo. E quando é irreconciliável, desperta o conflito. Talvez isso explique porque tantas culturas se mostravam adoradoras do campo de batalha, como se isso representasse um aspecto próprio da natureza. Partindo dessas ideias, criamos a série As Batalhas Mais Importantes da História, onde trazemos reflexões sobre os conflitos que designaram o destino de algumas civilizações ao longo do tempo. Alguns desses confrontos, como o que veremos agora, ainda repercutem em nossa cultura e, mesmo que indiretamente, seguem sendo homenageados. Estamos falando da Batalha de Maratona, travada no ano de 490 AC entre os gregos e o Império Persa. Antes de sabermos um pouco mais sobre esse conflito e sua repercussão na história, precisamos entender, primeiramente, as causas e o contexto em que a batalha ocorreu. Assim, devemos iniciar o assunto conhecendo um pouco sobre as cidades e estados da Grécia e também sua relação com os povos da Ásia Menor, especialmente a Pérsia. Conta-nos a história que a civilização grega teria se formado por volta dos séculos 10 e 8 a.C. Suas primeiras cidades, no entanto, já eram herdeiras de outra civilização, chamada de Minoica. Quando esse antigo povo juntou-se com os jônios e os dóricos, trazendo seus elementos culturais e políticos, formaram as famosas cidades-estado gregas, em que cada uma funcionava sobre suas próprias leis. Desse modo, por mais que cultuassem os mesmos deuses e tivessem, em linhas gerais, a mesma cultura, politicamente não havia unidade entre elas. Com o passar dos séculos, novas cidades-estado foram fundadas, espalhando a cultura grega por diversos cantos da Europa. Com colônias do Oriente Médio à Península Itálica, a Grécia vivia, até então, um auge civilizatório. Porém, tudo estava prestes a mudar. Em 546 AC, o rei do Império Persa, Ciro o Grande, conquistou diversos territórios na antiga Mesopotâmia e passou a exercer forte influência na região. Não tardou para que seu gigantesco exército derrotasse as cidades gregas próximas, obrigando-as a pagar tributos a um império. Durante algumas décadas, essas cidades ficaram subjugadas ao poder persa, porém,
Por volta do ano 496 AC, elas comandaram uma rebelião que motivou algumas das principais guerras da antiguidade, as Guerras Médicas. Em represália ao motim, Dário I, imperador da civilização persa, decidiu conquistar todas as polis gregas e ampliar ainda mais os territórios de seu extenso império. Assim, iniciaram-se as Guerras Médicas, nas quais foi travada a Batalha de Maratona e também tantas outras que entraram para a história. Inicialmente, o Império da Pérsia, com um exército de quase 50 mil homens, avançou e dominou diversos territórios gregos. Devido à falta de unidade das cidades-estado, elas eram um alvo fácil para o poderoso contingente de Dário I. O imperador, pensando em poupar seus soldados, enviou então uma bateria de mensageiros para as cidades, oferecendo um acordo de submissão de toda a Hélade à Pérsia. Muitas cidades não aceitaram a rendição. Assim, Dário I lançou-se novamente em ofensiva. Em 490 AC, os soldados do Império desembarcaram na Ática, perto da cidade de Maratona. Essa região estava somente 42 quilômetros de Atenas, mostrando que o perigo rondava a principal das cidades-estado. Os atenienses, então, se juntaram com outras cidades da região para combater os persas, unindo forças que somavam aproximadamente 15 mil homens. Do outro lado, além de cerca de 600 navios, os persas contavam com mais de 30 mil soldados, além de arqueiros e uma poderosa cavalaria. Não é necessário entender muito sobre conflitos militares para perceber que a tarefa grega não era simples. Derrotar um exército com superioridade numérica e com diversas opções de manobra era praticamente impossível. Por isso, segundo conta o relato de Heródoto, os líderes gregos decidiram que se não houvesse notícias sobre o resultado da batalha em Maratona dentro de 5 dias, Atenas deveria ser queimada. Com esse ato de sacrifício, os persas não poderiam aproveitar os recursos da cidade e muito menos as plantações. Com esse plano em mente, os gregos dirigiram-se para o fronte. O general do exército grego, Micídicles, entretanto, acreditava que uma boa estratégia poderia ser eficaz para superar essa desvantagem da defesa. A formação de batalha grega, conhecida como falange, utilizava lanças em diferentes posições para avançar contra seus inimigos. Diante disso, as espadas e arcos tornavam-se pouco eficazes, já que a disposição do exército garantiria a proteção dos soldados. Assim, Micídicles avançou de maneira hostil para o combate, cercando o enorme exército inimigo. Apesar da superioridade em números, a formação de batalha grega garantiu um avanço seguro entre as fileiras persas, pois as lanças atingiam e matavam os soldados à distância, sem que ao menos tivessem a chance de golpear de volta. Graças ao maior alcance e aos diferentes ângulos das lanças, a cavalaria adversária também foi inutilizada, pois não conseguia saltar sobre as falanges, muito menos romper a barreira pontiaguda à frente. Dessa forma, os gregos conseguiram repelir o Império Persa e garantiram uma vitória decisiva nas Guerras Médicas, obrigando Dário I e seus generais a baterem em retirada. Segundo estimativas, enquanto em torno de 1000 gregos perderam a vida nesse confronto, do lado persa, as baixas ultrapassaram a casa dos 5.000 mortos. A vitória da Hélade, entretanto, não estava completa. A batalha havia se estendido mais que o esperado e não havia tempo hábil para avisar Atenas sobre o triunfo dos gregos. Vale lembrar que na antiguidade não era uma tarefa simples percorrer longas distâncias, e a viagem que hoje faríamos em minutos, com transportes rudimentares, levaria dias. Desse modo, Micídicles deu uma importante missão ao mais rápido dentre seus homens, Fidípedes. Ele deveria levar a mensagem da vitória grega até Atenas e evitar que a cidade fosse queimada. Apesar de exaurido pela batalha, Fidípedes não declinou de sua missão e percorreu os 42 quilômetros o mais rápido que conseguiu.
Exausto, conta-se que ao chegar, o mensageiro só teve forças para pronunciar 2 palavras: "Nós vencemos!" Em seguida, caiu morto no solo da cidade-estado. Graças a essa história e em homenagem a Fidípides, criou-se a modalidade esportiva da maratona, a corrida de 42 quilômetros que faz parte dos Jogos Olímpicos até hoje. O sacrifício do herói, porém, não foi em vão. A cidade de Atenas não apenas foi poupada, como a partir dessa vitória começou o contra-ataque e a expulsão do Império Persa. Mesmo não tendo sido decisiva, a Batalha de Maratona entrou para a história por mostrar como uma boa estratégia é capaz de superar as desvantagens numéricas em um conflito. Além disso, a partir dela, a integração das cidades-estado gregas para combater um inimigo comum fez com que vissem que existia uma chance real da ela de não ser subjugada pelos estrangeiros. Ainda houveram outras dezenas de batalhas entre gregos e persas, mas nenhuma marcou tanto esse espírito de superação quanto a vitória em Maratona. Se fizermos um exercício de imaginação, podemos pensar sobre como o rumo da história poderia ter sido diferente caso os persas tivessem se consagrado vencedores mais uma vez. Provavelmente Atenas teria sido destruída, perdendo assim grande parte do seu valor cultural, e a presença persa na Europa teria se firmado de vez. A mistura dessas 2 culturas certamente produziria novas interpretações de administração pública, religião, artes e ciência, além da própria miscigenação étnica que ocorreria ao longo dos séculos. Talvez até Alexandre, o Grande, não tivesse tido a oportunidade de ser o grande conquistador que foi, uma vez que o Império Persa provavelmente teria invadido a Macedônia muito antes de seu nascimento. Essas são, é claro, suposições. Não podemos saber como seria o desenrolar de eventos que não aconteceram. Entretanto, podemos afirmar, com certeza, que a Batalha de Maratona foi a grande virada na Primeira Guerra Médica. Falamos em primeira porque, como sabemos, mais uma guerra estaria por vir, liderada pelo filho de Dario I, Xerxes, que você já pode conferir em nosso canal. Pela vitória grega frente ao avanço persa, pela inspiração e exemplo de dever de Fidípides e pelo legado olímpico das maratonas, elegemos essa batalha como uma das mais importantes da história. Este vídeo foi uma produção da Fido Bem. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa um comentário aí embaixo e confira mais do nosso conteúdo nas nossas redes sociais e principalmente em nosso portal, fidobem.com.